Se você tem passado por ansiedades, aflições, depressão ou conhece alguém que está passando por isso, esse vídeo é para você. Uma frase muito legal dita por um escritor cristão chamado Gary Collins diz que para mudarmos os sentimentos, temos que mudar a maneira de pensar. A maneira como nos sentimos está ligada da maneira como pensamos. Quer ver um exemplo? Imagine que você esteja um dia, à noite na sua casa, assistindo TV, sozinho, e de repente você escuta um barulho no portão. Como que você se sentiria? Talvez com medo, assustado, e isso te levaria a tomar uma ação, certo? Talvez alguns vão checar as janelas e as portas para ver se realmente estão fechadas, outros mais corajosos vão abrir a janela para ver o que está acontecendo ali no quintal, no portão e tudo mais, certo? Mas a pergunta é, por que você se sentiu com medo ou assustado, por exemplo? Porque provavelmente você pensou que era um ladrão. Se você tivesse pensado que talvez fosse um gato, você não teria se sentido dessa forma, porque afinal é um gato, um animalzinho. Mas porque você pensou que era um ladrão, ainda que não fosse, isso já te levou a ter esses sentimentos de medo, de aflição, ansiedade pelo que pode estar acontecendo ali. Tá vendo como os nossos pensamentos influenciam a maneira como nós nos sentimos? Existe um versículo bem conhecido na Bíblia que nos traz um conselho muito legal, que está lá em Provérbios 4:23, que diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Se você ler a nota de rodapé da NVI, por exemplo, você vai ver que a palavra coração desse versículo também pode ser entendida como pensamentos, ou seja, a mente. Antes de uma atitude ou de uma emoção que nós temos, há um pensamento envolvido. Por isso que existe uma batalha na nossa mente entre a mentira e a verdade, entre o que o diabo e o mundo dizem contra as coisas que Deus diz. E por isso muitas vezes nós acabamos ficando oprimidos, ansiosos, tristes, depressivos, desesperançosos, justamente porque nós acabamos acreditando numa mentira. A palavra de Deus nos dá um conselho muito legal de como lidar com isso. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A pergunta é, o que são essas fortalezas? O versículo 5 já diz que são os argumentos e as pretensões que se levantam contra aquilo que Deus diz, contra o conhecimento de Deus. E aí você me pergunta, ok, então como proceder nesse caso? O versículo 5 nos dá a resposta. Ele diz o seguinte, que nós temos que levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, eu pego uma mentira que o mundo disse e comparo com a palavra de Deus. E aí o que eu faço? Eu pego esse pensamento errado e trago ele cativo ao que Cristo diz. Quer ver um exemplo? Imagine que uma pessoa tenha pecado em seu passado. Aí ela veio para Cristo, se arrependeu do seu pecado, pediu perdão para Deus e ok. Mas de repente começa a vir na mente dela: você acha que Deus, que é santo, está ouvindo as suas orações? Olha lá, você pecou lá atrás, olha que coisa horrível que você fez. Você acha que Deus está te ouvindo? Para de orar, não vale mais a pena orar. E aí o que acontece? A pessoa começa a ficar aflita. Por quê? Porque ela começa a pensar: nossa, é verdade, Deus, como Deus, eu posso falar com ele, sendo que eu cometi aquele pecado? E a pessoa começa a ficar aflita por causa dessa situação, e isso pode levar ela até a não orar, a largar, porque afinal, será que Deus vai ouvir a oração dela? E é nessa hora que nós temos que fazer aquilo que esse texto de 2 Coríntios 10 diz, nós temos que trazer esse pensamento cativo a Cristo. Como? Eu pego isso, Deus não me perdoou pelo que eu fiz, ainda que eu pedi perdão, eu me arrependi. Eu pego esse pensamento e comparo com o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? 1 João 9 diz o quê? E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus disse que Ele perdoou, mas está vindo na minha mente que Deus não me perdoou. E o que eu faço? Eu pego esse pensamento e trago cativo para trazê-lo à obediência a Cristo. Então, toda vez que vier esse pensamento, Deus não te perdoou,
Você pode vir para esse texto, declara o que Jesus fazia quando ele foi tentado no deserto. Está escrito. E você diga alto mesmo. Está escrito. Eu me arrependi, eu confessei o meu pecado a Deus e a Bíblia me garante que eu estou perdoado. Eu posso falar com Deus, posso orar e Ele me escuta. E você combate essa mentira com a verdade da palavra de Deus. Quer ver uma outra mentira que é nos dita? Muitas pessoas dizem que para você ser feliz ou ter sucesso, você precisa ter uma faculdade, casar, ter filhos, ter um bom salário, uma boa posição na empresa. Mas peraí, quem foi mesmo que disse isso? Ah, os padrões do mundo. Muitas pessoas ficam ansiosas, depressivas, aflitas, porque e se não conseguir casar? Mas peraí, eu não tenho filho ainda, eu não consegui fazer uma faculdade, e começam a ficar aflitas porque não conseguem seguir esse padrão imposto pelo mundo. Mas aí o que a gente deve fazer segundo o texto? Pegar isso que o mundo diz e comparar com o que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Que a verdadeira prosperidade, sucesso na vida é você estar vivendo os propósitos que Deus preparou para a sua vida e estar alinhado com a vontade dele. Tem um pastor americano que dá uma ilustração muito legal. Ele diz que toda vez que a gente acredita numa mentira, nós ficamos trancados numa prisão. Só que João 8,32 diz: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então ele continua dizendo: Não fique trancado na prisão, sendo que Jesus já abriu a porta. Ele já mostrou, a verdade está aqui. A porta foi aberta. Então conheça essa verdade e saia da prisão. Não fique trancado lá. Por isso que é tão importante a gente estudar a palavra de Deus diariamente, para que nós possamos renovar a nossa mente, conhecer o que é realmente verdade, para que nós possamos viver de acordo com a verdade, saber o que é mentira e não vivermos aprisionados. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho para que você receba uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Também se inscreve lá na página do Facebook do Enraizados na Verdade. Ali serão postados conteúdos que te ajudarão a substituir as mentiras pelas verdades. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da página do Facebook. É isso aí, galera. Que Deus te abençoe e não se esqueça, esteja enraizado na verdade.